A terra estava molhada de um jeito diferente naquela manhã. Não era chuva, era o orvalho pesado do fim do inverno que encharcava o capim raso e grudava na barra da calça como coisa viva. O cavalo respirava com dificuldade audível, um chiado fino que vinha do peito e que qualquer um que entendesse de bicho reconheceria como sinal de problema que já durava tempo demais. Mas o chiado estava lá fazia semanas e ninguém tinha perguntado nada. Ninguém tinha parado para ouvir. Conceição tinha 47 anos e mãos que pareciam ter 60. Não era descuido. Era ofício. As mãos de quem lida com cerca, com arame, com couro seco, com madeira bruta, com tudo que o campo pede que seja feito sem luva e sem cerimônia, essas mãos ficam com uma textura específica que não é feiura, é registro. É a pele contando o que a boca não precisa contar. As juntas grossas, as palmas calejadas em camadas sobrepostas como casca de árvore velha, as cutículas que nunca mais voltaram ao lugar certo, depois de um inverno particularmente frio, que ela passou remendando cerca de arame farpado com as mãos nuas, porque as luvas tinham furado e não havia dinheiro para comprar outras naquele mês. Ela nasceu em Barra do Corda, no Maranhão, numa família de 7 filhos, onde o pai era lavrador de roça própria, 3 tarefas de terra herdadas do avô, que tinha chegado àquela região, fugindo de uma história que ninguém contava direita, mas que todo mundo sabia que envolvia violência e deslocamento forçado, como tantas histórias do interior do Nordeste. A mãe de Conceição se chamava Teresa, e era a pessoa que sabia mais sobre animal enfermo em toda aquela região, não porque tinha estudado, porque nunca tinha, mas porque havia crescido num mundo onde não havia veterinário, a menos de 100 quilômetros, e onde deixar o animal morrer sem tentar era o mesmo que deixar a família morrer um pouco também. Porque o animal era trabalho, era transporte, era o que puxava o que precisava ser puxado e carregava o que precisava ser carregado. Teresa ensinou Conceição da forma que mãe ensina a filha quando o que tem para passar é conhecimento de sobrevivência, sem sentar, sem explicar, fazendo junto. Conceição foi aprendendo com as mãos antes de aprender com a cabeça. Aprendeu a sentir temperatura de focinho, que não é o mesmo que temperatura de testa em humano. Tem nuance diferente que indica coisa diferente. Aprendeu a ouvir respiração de animal, a identificar o tipo de tosse que passa sozinha e o tipo que não passa. Aprendeu a fazer cataplasma de folha de tiririca para ferida infeccionada. Aprendeu a posição certa de ordenha que não machuca a vaca. Aprendeu que boi que para de comer antes de parar de beber já está em estágio avançado de alguma coisa que precisa de atenção imediata. Tudo isso aprendeu sem caderno, sem professor, sem certificado. Aprendeu no cheiro do estábulo e no peso do animal encostando no seu ombro. Foi trabalhar na fazenda Santa Luzia aos 22 anos, quando os 3 tarefas do pai não sustentavam mais os 7 filhos crescidos, e cada um foi para um lado diferente, atrás de algum tipo de futuro que não cabia mais dentro daquele pedaço de chão. A fazenda ficava em Colinas do Maranhão, a 140 quilômetros de onde ela nasceu, propriedade de um homem chamado Osvaldo Mendes, que tinha a terra do pai, e o jeito de mandar do pai, e a crença do pai de que havia uma ordem natural das coisas que não precisava ser questionada, porque estava funcionando há gerações, e o que funciona há gerações tem a aparência de verdade. Osvaldo Mendes não era mau. É preciso dizer isso desde o começo, porque a história que vem depois fica distorcida se você transformar ele em vilão simples. Era um homem de 60 e poucos anos que administrava a fazenda com uma combinação de hábito e desconfiança, que às vezes se parecia com crueldade, mas era, na verdade, apenas a rigidez de quem nunca precisou mudar, porque nunca houve pressão suficiente para mudar. O mundo tinha funcionado de um jeito durante toda a vida dele, e ele via motivo em continuar funcionando do mesmo jeito. A fazenda tinha 240 cabeças de gado Nelore, uma criação de equinos pequena, uns 12 cavalos de trabalho e de lazer, e uma extensão de pasto que em ano bom era suficiente e em ano ruim ficava no limite. Conceição foi contratada como peã de campo, trabalho que incluía tudo que o campo precisava: manejo de gado, cuidado de cerca,
ajuda no período de parição, manutenção de bebedouro, separação de lote. Trabalho de sol a sol que pagava o suficiente para ela mandar alguma coisa para a mãe em Barra do Corda. E guardar um pouco, não muito, mas um pouco. Não tinha carteira assinada. Isso nunca foi apresentado como opção. Era como era. Osvaldo pagava em dinheiro todo mês e Conceição recebia porque o dinheiro era real. E porque questionar o contrato parecia arriscado da mesma forma que questionar a temperatura do sol parece arriscado. Você pode estar certo, mas não vai mudar nada e ainda corre o risco de piorar sua situação. Ficou na fazenda por 17 anos. 17 anos são muitos invernos e muitas secas e muitas madrugadas de parição no frio úmido do Maranhão. São muitas cercas remendadas e muitos animais tratados e muitos problemas resolvidos antes que Osvaldo soubesse que eram problemas. Esse era o trabalho invisível que Conceição fazia. Resolver antes que o problema chegasse ao patamar em que alguém com poder o enxergasse. Era eficiência que se parecia com ausência de problema, que é a forma mais ingrata de ser eficiente, porque o crédito vai para quem não fez nada, que é quem mandava. O cavalo que importa nessa história chegou à fazenda há 4 anos antes de tudo mudar. Chegou num caminhão de transporte de animal, junto com outros 2 que Osvaldo tinha comprado numa feira em Imperatriz. Era uma égua manga larga marchador de 5 anos, pelo alazão avermelhado, crina clara quase dourada, com uma conformação que prometia marcha limpa e porte elegante. Osvaldo tinha pagado bem. A égua se chamava Princesa no documento de transferência, nome que Conceição achou pretensioso, mas que não comentou. O problema com a princesa começou 2 semanas depois da chegada. A égua foi ficando quieta. Não quieta de animal adaptando ao lugar novo, que é quietude de observação. Quieta de outro jeito, de dentro para fora, com os olhos perdendo brilho e o apetite diminuindo, de forma que os outros peões notaram, mas interpretaram como frescura de animal bem criado, chegando num lugar mais simples. Conceição notou outra coisa. Notou o chiado. Era fino. Era intermitente, vinha do peito fundo da égua num esforço respiratório que não combinava com o repouso. Conceição ficou ouvindo por 3 dias antes de fazer qualquer coisa, do jeito que a mãe Teresa tinha ensinado. Primeiro ouve, depois entende, depois age. Na 4ª manhã chegou perto da princesa antes do sol subir, quando o estábulo ainda estava no escuro morno e cheiroso de feno e estrume, e o animal estava parado com a cabeça levemente mais baixa que o normal. Colocou a orelha no flanco da égua. Ouviu. Sabia o que era. Não pelo nome técnico, porque nunca tinha aprendido pelo nome técnico. Sabia pelo padrão de som, pelo histórico de casos parecidos que a mãe Teresa tinha tratado, pelo acúmulo de décadas de atenção a animal doente, que não precisa de nomenclatura para funcionar. A égua tinha algo nos brônquios, inflamatório provavelmente, com acúmulo de muco que estava dificultando a passagem de ar. Ia piorar se não fosse tratado. Conceição foi falar com o capataz, um homem chamado Arnaldo, que estava na fazenda há 2 anos e que tinha vindo de uma propriedade maior no Piauí, com reputação de organizado, mas sem nenhum conhecimento específico de animal. Arnaldo ouviu, balançou a cabeça, disse que ia chamar o veterinário. O veterinário veio 3 semanas depois, prescreveu broncodilatador e antibiótico e disse que o quadro era controlável. Cobrou a visita e foi embora. Nesse intervalo de 3 semanas, Conceição tinha feito o que sabia fazer. Inalação com vapor de eucalipto 2 vezes por dia, que a mãe Teresa usava em animal com problema respiratório e que funciona por razões que a ciência confirma e que o povo do campo descobriu antes da ciência chegar. Tinha mantido a égua separada das outras para não forçar competição por comida. Tinha garantido água limpa e temperatura estável no espaço onde o animal ficava. Quando o veterinário chegou e examinou, o quadro já estava mais estável do que estava 3 semanas antes. Ele não perguntou o que tinha sido feito no intervalo. Conceição não ofereceu a informação. Não por orgulho, por pragmatismo, a experiência tinha ensinado que oferecer esse tipo de informação para o veterinário resultava em um dos 2 resultados, ou ele concordava e ficava sem graça,
ou ele discordava por princípio e complicava o que estava funcionando. A princesa melhorou. Não completamente, nunca completamente, porque havia algo na conformação pulmonar da égua que a deixava mais vulnerável à irritação brônquica, coisa que Conceição identificou como característica do animal e não como doença a ser curada de vez. O manejo correto era manter, não curar. Umidade controlada no estábulo, inalação preventiva nos períodos de mais poeira, atenção ao tipo de feno que ela recebia, porque feno muito seco ou mofado piorava o quadro. Esse manejo Conceição fez em silêncio por 4 anos. A princesa estava estável. Trabalhava quando precisava, marchava com a suavidade que a raça prometia e tinha desenvolvido com Conceição uma linguagem de aproximação que nenhum outro peão da fazenda conseguia replicar. A égua era difícil de encilhar com qualquer outra pessoa. Com Conceição ficava quieta. A filha de Oswaldo Mendes chegou na fazenda em agosto. Não que nunca tivesse ido, ia às vezes, mas agosto foi diferente, porque Oswaldo tinha sofrido um AVC leve no mês anterior. E os médicos de São Luís tinham recomendado redução de estresse e afastamento da gestão diária. A filha se chamava Patrícia, tinha 38 anos, morava em São Luís, onde trabalhava num escritório de consultoria de gestão, e chegou com a disposição de quem foi resolver um problema. Trouxe notebook, trouxe planilha, trouxe uma visão de mundo construída em ambientes climatizados, com apresentações de PowerPoint. Patrícia não era má. Isso também precisa ser dito. Era uma mulher inteligente que aplicava as ferramentas que tinha ao problema que encontrou, e as ferramentas que ela tinha eram ferramentas de gestão empresarial que tinham funcionado em outros contextos. O problema era que fazenda não é empresa do mesmo jeito que hospital não é hotel. A estrutura superficial é parecida, mas o que sustenta por baixo é completamente diferente. E quem não conhece o que sustenta por baixo pode tomar decisões que parecem racionais e que na prática destroem o que estava funcionando sem que a planilha mostre o estrago até tarde demais. Patrícia passou 2 semanas levantando dados. Conversou com Arnaldo, o capataz. Conversou com o contador que vinha de Colinas uma vez por mês. Conversou com o veterinário que desta vez veio numa visita de rotina que Patrícia agendou. Não conversou com Conceição, não porque tivesse algo contra ela, mas porque Conceição não aparecia no organograma que Arnaldo havia explicado. Era peã de campo. Categoria. Não pessoa com informação específica e insubstituível. O veterinário, que era jovem e recém-formado numa universidade federal e que era genuinamente competente dentro do que tinha aprendido, fez o laudo da princesa com base no histórico que constava no caderno de anotações da fazenda, que era incompleto porque ninguém tinha anotado o que Conceição fazia. Porque o que Conceição fazia era invisível da forma que trabalho invisível é invisível. O laudo dizia que a égua tinha histórico de problema respiratório recorrente, que o prognóstico era de manejo crônico, que o custo de manutenção era elevado em proporção ao uso produtivo do animal. Patrícia leu o laudo, abriu a planilha, fez a conta. A reunião com os funcionários aconteceu numa quinta-feira de manhã, no galpão da sede. Patrícia falou de reestruturação, de custo, de eficiência. Falou do jeito que se fala quando você tem certeza que está certo e não tem ainda a experiência de saber que certeza prematura é o prólogo da maioria dos erros graves. Arnaldo ficou na frente, concordando com a cabeça. Conceição ficou no fundo, de pé, com o chapéu na mão, ouvindo. Depois da reunião geral, Patrícia chamou cada funcionário separado. Quando chegou a vez de Conceição, a conversa foi curta. Patrícia disse que estava reduzindo o quadro de campo, que havia funções que podiam ser terceirizadas, que a posição de Conceição não seria mantida. Disse com a cordialidade de quem está fazendo uma coisa difícil, mas necessária, e quer que fique claro que não é pessoal. Não é pessoal, é uma frase que as pessoas dizem quando estão fazendo algo muito pessoal para alguém e não querem carregar o peso disso. Conceição perguntou sobre indenização. Patrícia disse que sem contrato formal não havia base para indenização calculada, que havia consultado advogado, que lamentava.
Disse que, como reconhecimento dos anos de serviço, Conceição poderia levar um dos animais que não fossem de uso produtivo imediato. Que escolhesse. Conceição ficou em silêncio por um tempo, que desconfortou Patrícia. Depois disse que queria a princesa. Patrícia olhou para o laudo que tinha na mesa. Égua com problema respiratório crônico, custo de manutenção elevado, uso produtivo limitado. Olhou para Conceição. Disse que era uma escolha que ela não esperava, mas que tudo bem, que assinaria a transferência. Havia algo no alívio de Patrícia ao ouvir o pedido que Conceição registrou com a mesma atenção que registrava o chiado no peito da égua. O alívio de quem acabou de se livrar de um problema que estava na planilha. A princesa era custo. Conceição estava levando custo. Do ponto de vista da planilha, era quase um favor. Conceição assinou o que havia para assinar. Não assinou quitação de direitos porque nenhuma quitação foi apresentada, o que era descuido ou estratégia do advogado de Patrícia, impossível saber, mas que ficou como um espaço em aberto que Conceição notou e guardou sem comentar. Aqui é onde é preciso entender uma coisa sobre a princesa e sobre o que Conceição sabia que o laudo do veterinário não conseguia capturar. A égua era uma manga larga marchador de linhagem que, apesar da condição respiratória, tinha conformação e andadura excepcionais. O manga larga marchador é raça brasileira com studbook controlado desde 1949, desenvolvida a partir de cruzamentos entre cavalos Alter Real portugueses e éguas crioulas do sudeste do Brasil ao longo de séculos. A marcha característica da raça, que pode ser marcha batida ou marcha picada dependendo da linhagem, é uma andadura de 4 tempos que nenhum outro cavalo tem de forma natural sem treinamento. É o que torna o animal insubstituível para o trabalho de campo de longa duração. O cavaleiro chega no fim do dia inteiro sem o impacto do trote comum. Um exemplar bem conformado, com documentação e linhagem comprovada, vale de forma significativa no mercado de reprodução, independentemente de condição de saúde controlável. A princesa tinha registro, tinha linhagem. O problema pulmonar era real, mas era gerenciável com um manejo que Conceição conhecia melhor do que qualquer pessoa viva. E havia mais uma coisa que o laudo não tinha conseguido detectar, porque a visita do veterinário foi curta e a égua estava num dia ruim. A princesa estava prenha. 3 meses. Conceição tinha identificado 2 semanas antes pelo comportamento, pelo inchaço específico do ventre, que quem conhece o animal há anos reconhece antes de qualquer exame confirmar. Patrícia não sabia. O veterinário não sabia. O laudo não sabia. Conceição sabia. Não disse nada. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que conhece uma Conceição. Alguém que o sistema nunca parou para ouvir, mas que estava resolvendo o problema que o sistema não via. Conceição saiu da fazenda Santa Luzia com a princesa no cabresto e um saco de lona com 17 anos de vida, que cabiam naquele espaço porque nunca houve outra escolha. Caminhou a pé os primeiros 4 quilômetros até a casa de uma prima em Colinas, que tinha um quintal com árvore e um pedaço de terra sem uso, onde a égua podia ficar. A prima se chamava Nilda e era mulher de poucas palavras e muita paciência, que é a combinação mais rara e mais valiosa que existe. Não perguntou muito. Cedeu o espaço. Conceição instalou a princesa com o cuidado de quem está instalando algo frágil e precioso, que era exatamente o que estava fazendo. O primeiro mês foi de contenção. Conceição continha a raiva, que era real, e que tinha textura física, uma coisa quente que subia pelo peito em determinados momentos do dia, especialmente de manhã quando acordava e levava 3 segundos para lembrar que não tinha mais fazenda para ir. Continha também o medo, que era diferente da raiva. Era frio e ficava embaixo da raiva como água fria, embaixo de água quente. O medo era sobre dinheiro, sobre tempo, sobre a idade que ela tinha e o que significa ter 47 anos sem carteira assinada, numa economia que não foi feita para acolher esse tipo de pessoa. Fazia bicos, diária em sítio vizinho, cuidado de animal de particular,
qualquer coisa que pagasse alguma coisa. Guardava com disciplina, que vinha não de virtude, mas de necessidade. Quando você não tem rede de segurança, você constrói a rede com o que tem. A princesa chegou ao 4º mês de gestação sob o cuidado exclusivo de Conceição. O veterinário da cidade, um homem mais velho chamado Dr. Geraldo, que tinha 40 anos de prática, e o tipo de humildade que só vem de muito tempo vendo o que a teoria não previu, foi chamado por Conceição para uma consulta que ela pagou do que tinha guardado. Dr. Geraldo examinou a égua, confirmou a gestação, avaliou a condição respiratória e ficou em silêncio por um tempo depois de terminar o exame. Perguntou quem estava fazendo o manejo respiratório. Conceição disse que era ela. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela descreveu. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele disse que o que ela estava fazendo era correto, que havia uma ou outra coisa que ele poderia adicionar com medicação, mas que a base do manejo estava certa e que a égua estava em condição melhor do que ele esperaria, dado o histórico. Não disse isso para elogiar. Disse porque era verdade, e Dr. Geraldo era o tipo de pessoa que diz o que é verdade, independentemente de quem conforta ou desconforta. Conceição perguntou sobre o potencial do potro. Dr. Geraldo perguntou se ela tinha os documentos da égua. Ela tinha, porque a transferência tinha sido feita com registro. Ele disse que, dependendo do garanhão, que ela soube pelo histórico que era um manga larga registrado que havia sido usado pela fazenda 2 anos antes, o potro teria linhagem documentável e comercializável. Disse um valor estimado de mercado para um potro de linhagem dupla manga larga com documentação em ordem. Conceição ouviu o número. Não demonstrou nada. Agradeceu, pagou a consulta e ficou sentada na cadeira da sala de espera do consultório por um tempo depois que o Dr. Geraldo saiu, com as mãos espalmadas nas coxas, olhando para o chão de cerâmica bege gasto no meio pelo tráfego de anos de solas. O número era suficiente. Era suficiente para alguma coisa que ela ainda não sabia nomear, mas que estava começando a tomar forma. O segundo movimento foi procurar o rapaz da defensoria. Não sabia que existia defensoria pública até que Nilda mencionou de passagem numa conversa sobre outra coisa. Conceição foi até lá numa segunda-feira de manhã, esperou 2 horas numa cadeira de plástico azul e foi atendida por uma jovem advogada recém-concursada que tinha o ar cansado de quem atende muita gente com problema real e pouco recurso para resolvê-lo, mas que não tinha ainda desenvolvido a indiferença que o cansaço às vezes produz. Conceição contou a história. A jovem advogada anotou tudo, fez perguntas específicas, pediu documentos que Conceição tinha guardado com o instinto de quem não confia que as coisas vão continuar existindo se não forem guardadas. No fim da conversa, a advogada disse que havia base para a ação trabalhista, que 17 anos de trabalho sem registro configurava vínculo empregatício, que havia direitos não pagos que podiam ser calculados e reclamados, que o prazo ainda não tinha expirado. Disse o valor estimado dos direitos. Conceição ouviu o segundo número em 2 semanas. Os 2 números juntos, na cabeça dela, começaram a conversar. O terceiro movimento foi o mais difícil de fazer, porque envolvia falar com alguém que ela tinha motivo concreto de não querer falar. Mas Conceição tinha aprendido com a Mãe Teresa que sentimento e necessidade são 2 coisas diferentes, e que, às vezes, agir pela necessidade, enquanto segura o sentimento, é a única forma de chegar onde precisa chegar. Ligou para Patrícia. Patrícia levou um tempo para atender. Quando atendeu, o tom foi de surpresa contida. Conceição foi direta. Disse que havia informação sobre a princesa que Patrícia não tinha quando fez a avaliação do animal. Disse o que era a informação. Disse que havia documentação. Disse que o potro ia nascer em 3 meses. Silêncio do outro lado. Conceição disse que não estava ligando para cobrar nada sobre o animal. Disse que estava ligando porque havia outra conversa a fazer, sobre os direitos trabalhistas, e que preferia ter essa conversa diretamente antes que fosse necessário ter por outro caminho. Patrícia disse que precisava pensar. Disse que ia ligar de volta. Levou 4 dias. Quando ligou, disse que queria marcar uma reunião em Colinas com o advogado. Conceição disse que ia.
A reunião aconteceu numa sala de escritório alugado no centro de Colinas, com o advogado de Patrícia de um lado e Conceição sozinha do outro, porque a jovem advogada da defensoria não podia comparecer em pessoa, mas tinha preparado Conceição com a documentação necessária e com uma clareza sobre o que podia e o que não podia ser negociado. O advogado de Patrícia era um homem de 50 anos, com o tipo de autoridade construída em volume de voz e vocabulário técnico. Começou falando de prescrição, de dificuldade probatória, de complexidade jurídica. Conceição ouviu tudo sem demonstrar o que estava processando. Quando ele terminou, ela colocou na mesa os documentos que tinha. Pagamentos em dinheiro que ela havia guardado recibo improvisado durante anos, o tipo de papel que parece informal, mas que tem data e valor e assinatura. Fotos com data que a sobrinha de Nilda havia encontrado num grupo de WhatsApp da região e que mostravam Conceição trabalhando na fazenda em datas específicas ao longo dos anos. Um caderno onde ela anotava o trabalho feito, não com intenção legal, com o hábito de organização que era da mãe Teresa, que dizia que o que não é escrito é mais fácil de negar. O advogado olhou para os documentos. Ficou quieto por um tempo. Depois disse que ia precisar conversar com sua cliente. Conversou. A reunião pausou por 40 minutos. Quando voltaram, o tom tinha mudado. O acordo que foi construído ao longo das 2 horas seguintes tinha várias partes. A parte trabalhista foi resolvida com um valor que era menor do que o máximo possível numa ação judicial, mas que era pagável em prazo definido e sem o desgaste e a incerteza do processo. A parte que Conceição havia pedido especificamente e que o advogado de Patrícia havia tentado questionar, mas que Conceição não havia movido. O direito de compra preferencial de um lote de 8 hectares na borda leste da fazenda, pelo valor de avaliação do INCRA, a ser exercido em até 12 meses do acordo. O lote leste não era área nobre. Era borda, tinha acesso por estrada de terra ruim, tinha um trecho de várzea que na época chuvosa ficava intransitável. Por isso, o valor de avaliação era baixo em comparação com o restante da propriedade. Mas Conceição havia identificado naquele lote, durante os 17 anos dentro da fazenda, uma condição de solo na parte alta, que era ideal para determinado tipo de pastagem permanente, e havia um olho d'água que nunca tinha secado em nenhum dos 17 anos que ela tinha de referência. Escondido atrás de uma moita de buriti, que ninguém tinha ido ver direito porque não havia necessidade. Patrícia concordou com o lote leste porque o lote leste parecia a parte mais fácil de ceder. E porque o advogado dela calculou que o valor recebido na parte trabalhista tornava o acordo positivo no cômputo geral. Esses cálculos estavam corretos nos dados que tinham. Os dados que não tinham eram os que Conceição guardava há 17 anos no corpo. O potro nasceu numa noite de novembro com chuva fina e fria que batia no telhado de zinco do improvisado estábulo no quintal de Nilda. Conceição ficou a noite inteira acordada. Não de angústia, de atenção. A princesa estava bem, o trabalho de parto evoluindo dentro do esperado, a respiração controlada, com o manejo que Conceição mantinha há meses. Quando o potro chegou de um jeito que faz quem assiste parar de respirar por um segundo. Aquelas pernas longas dobradas, o esforço de se impor ao mundo pela primeira vez, a égua virando para ele com um som baixo, que é o som mais antigo que existe. O potro era alazão como a mãe. Tinha as pernas finas dos recém-nascidos equinos que parecem não ter força suficiente para sustentar o corpo e que em 12 horas já estão sustentando. Conceição ficou do lado sem interferir, deixando que o vínculo entre égua e potro se estabelecesse no tempo dele, que é o tempo certo. Dr. Geraldo veio de manhã. Examinou o potro, examinou a princesa, disse que estava tudo dentro do esperado. Olhou para Conceição e disse que ela havia feito um trabalho extraordinário com a égua durante a gestação. Dessa vez, ela ouviu o elogio e apenas disse obrigada, que era a resposta certa. O potro foi registrado. Com a documentação da princesa e o histórico do garanhão que constava nos registros da fazenda, a linhagem era documentável. Dr. Geraldo ajudou com os contatos da Associação Brasileira dos Criadores do Manga Larga Marchador,
que tem sede em Belo Horizonte, mas tem representantes regionais em vários estados. O processo de registro foi feito com a assessoria de um criador de Imperatriz, que Dr. Geraldo conhecia, e que veio ver o potro e ficou em silêncio admirado por um tempo antes de falar qualquer coisa. O criador fez uma oferta pelo potro. A oferta era boa. Conceição disse que precisava pensar. Pensou 3 dias. Aceitou. Com o dinheiro do potro somado ao que havia recebido no acordo trabalhista, mais o que havia guardado nos meses de bico, Conceição tinha o suficiente para exercer a opção de compra do lote leste. Não sobrava muito, não sobrava quase nada, mas tinha o suficiente para comprar a terra e para sobreviver os primeiros meses enquanto o plano que ela tinha na cabeça começasse a funcionar. O cartório foi numa sexta-feira de dezembro, com sol que esquentava cedo. Conceição assinou o documento de compra do lote leste da Fazenda Santa Luzia. O tabelião carimbou. O processo foi concluído. Ela recebeu a cópia com o nome dela como proprietária e ficou olhando para as palavras por um tempo que o tabelião respeitou sem apressar. Do lado de fora do cartório, a princesa estava amarrada na sombra de uma árvore que Nilda havia vindo junto para segurar enquanto Conceição entrava. O sol de dezembro batia no pelo alazão da égua e deixava ele com aquele tom de cobre que a raça tem quando o animal está bem, e o pelo está lustroso. A princesa levantou a cabeça quando Conceição saiu. As narinas se abriram. Conceição foi até ela. Colocou a mão na face do animal. A mão grossa e calejada e cheia de história espalmada na face macia da égua. Ficou assim por um tempo. A princesa não se moveu. Nilda ficou do lado sem falar. Havia coisa acontecendo ali que não precisava de palavra, e que palavra só atrapalharia. O choro veio de dentro para fora devagar, do jeito que as coisas reais vêm quando finalmente têm permissão de vir. Não com convulsão, não com barulho. Veio com uma pressão no peito que subiu devagar e chegou nos olhos como coisa líquida e quente, e desceu pelo rosto sem que Conceição fizesse nenhum gesto para limpar. Ficou lá. O sol batia nela, e na égua, e Nilda ficou do lado com os olhos também úmidos, mas em silêncio, que era o que a situação pedia. A princesa encostou o focinho no ombro de Conceição. Leve, pesado ao mesmo tempo, quente. Ficou assim. Era tudo. Deixa um like se essa história te tocou. É o gesto que ajuda o canal a continuar encontrando essas histórias que o Brasil guarda e que quase ninguém conta. O lote leste tem hoje uma casa pequena de bloco rebocado com alpendre, um pasto formado com braquiária, que Conceição escolheu pela resistência à seca e pela palatabilidade, e um curral limpo com telhado de fibrocimento que não esquenta tanto quanto o de zinco. A princesa vive lá. A respiração continua sendo monitorada, continua sendo manejada, continua sendo o tipo de cuidado que não aparece em laudo, mas que é a razão pela qual o animal está vivo e saudável. Patrícia passou pelo lote leste numa visita à fazenda do pai no ano seguinte. Parou o carro na beira da estrada de terra e ficou olhando por um tempo. Depois foi embora sem descer. Conceição estava no campo quando isso aconteceu e viu o carro parado de longe, mas não foi até lá. Não havia nada a dizer que já não tivesse sido dito no cartório. Oswaldo Mendes soube da história pelo filho de uma vizinha, que soube de outra pessoa que estava no cartório naquele dia. Não disse nada para Patrícia. Ficou quieto com a informação por alguns dias. Depois pediu que levassem ele até a janela que dava para o leste e ficou olhando por um tempo. Ninguém soube o que ele estava pensando. Talvez ele também não soubesse direito. O que ficou é simples e concreto. A porteira do lote leste tem o nome de Conceição pintado à mão. Letra miúda e firme, do tipo que fica no metal por muito tempo se ninguém apagar. Ninguém apagou. A princesa para sempre perto da porteira quando escuta passos que conhece. Levanta a cabeça, as narinas se abrem e o peito que um dia chiou agora respira fundo e regular, no ritmo de animal que está onde deveria estar, cuidado por mão que sempre soube cuidar.